Você já ouviu falar de um trem que ainda corre pelos trilhos, mesmo depois de mais de um século parado? Em Itatinga, no interior de São Paulo, moradores afirmam ouvir, nas madrugadas silenciosas, o apito distante de uma locomotiva, que nunca mais passou. Um som metálico, seguido por um eco abafado de rodas cortando os trilhos. Mas quando alguém vai até o local, não há nada. A estrada de ferro está coberta pelo mato, enferrujada e esquecida, e é aí que começa a lenda do trem fantasma de Itatinga. Tudo começou no início do século XX. A região de Itatinga foi escolhida para receber uma ferrovia que transportaria mantimentos e materiais até uma usina hidrelétrica recém-inaugurada. A construção da linha foi difícil. O terreno era acidentado, com rios e áreas de mata densa. Centenas de operários trabalharam ali, enfrentando doenças tropicais, calor intenso e deslizamentos. Mas, segundo os registros, um acidente mudou tudo. Um trem de carga, com dezenas de trabalhadores a bordo, nunca chegou ao destino. Ele descarrilou em uma curva fechada, próxima a uma ribanceira. Os vagões caíram no abismo. E o que sobrou foi apenas fumaça, ferro retorcido e gritos que ecoaram na mata. Dizem que muitos corpos jamais foram encontrados. Anos depois, a ferrovia foi desativada. Mas o silêncio nunca voltou completamente. Moradores começaram a relatar algo estranho. No meio da noite, entre 2 e 3 horas da manhã, ouvia-se um apito distante vindo da direção da antiga linha. Alguns diziam que era o vento. Outros juravam que era o trem perdido tentando completar sua última viagem. Um fazendeiro local, conhecido como Seu Edmundo, foi um dos primeiros a registrar o fenômeno. Ele dizia acordar com o som do trem passando ao lado de sua propriedade. O chão vibrava, as janelas tremiam. Mas ao olhar pela janela, só via o mato balançando. Certo dia, curioso, decidiu seguir o som. Levou uma lamparina e caminhou até os trilhos. O barulho aumentava. O apito soava mais próximo. Então, ele viu algo. Um vulto escuro. Uma locomotiva envolta em névoa. Sem maquinista. Sem passageiros. E antes que pudesse reagir, ela atravessou seu corpo como um vento gelado e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, encontraram Seu Edmundo caído, inconsciente, ao lado dos trilhos. Ele sobreviveu, mas jamais falou sobre o que viu. Durante a década de 1950, a prefeitura tentou recuperar parte da ferrovia. Tratores e engenheiros foram enviados ao local. Mas, curiosamente, os equipamentos quebravam sem motivo. Motores paravam. Ferramentas sumiam. Um operário chamado Adalberto relatou algo perturbador. Enquanto removia o entulho, ouviu claramente um apito ao longe, seguido por passos pesados sobre os trilhos. Ao virar, viu marcas frescas de rodas sobre o ferro enferrujado, como se um trem tivesse passado minutos antes, só que não havia nenhuma locomotiva. Dias depois, Adalberto desapareceu sem deixar rastros. O acampamento foi abandonado e as obras nunca mais foram retomadas. Hoje, a antiga vila ferroviária de Itatinga é praticamente um vilarejo fantasma. Algumas casas ainda resistem, cobertas por musgo e poeira. Os poucos moradores evitam sair à noite. Um deles, conhecido como Seu Neném, contou que nas noites de neblina é possível ver luzes piscando ao longe, como se fossem os faróis de uma locomotiva. Ele diz que os cachorros latem desesperados, e logo em seguida, o som de rodas sobre trilhos ecoa no escuro. Alguns turistas curiosos tentaram gravar o som. Microfones captaram ruídos metálicos e uma espécie de sussurro, como se vozes tentassem se comunicar. Uma dessas gravações viralizou anos depois com o título O Trem que Nunca Existiu. O áudio mostra claramente um apito, seguido por uma voz rouca dizendo algo em latim. Os estudiosos da região nunca conseguiram explicar. As explicações são muitas. Alguns acreditam que os sons são causados por correntes de ar que ecoam nas antigas tubulações subterrâneas da usina. Outros afirmam que há metais magnéticos sob o solo que geram ruídos semelhantes a trilhos vibrando. Mas há quem diga que o trem nunca foi apenas uma máquina. Era como se tivesse absorvido as almas daqueles que morreram em seu último percurso. Uma espécie de trem espiritual, condenado a repetir eternamente a viagem que nunca terminou. Há relatos de médiuns e sensitivos que visitaram o local e sentiram uma presença pesada, descrevendo o som do trem como um chamado dos mortos. Em 2008, um grupo de jovens de Sorocaba decidiu filmar um documentário sobre o trem fantasma.
Levaram câmeras, gravadores e lanternas potentes. As primeiras horas foram tranquilas. Gravaram entrevistas com moradores e imagens dos trilhos cobertos de vegetação. Mas por volta das 2 da manhã, o gravador começou a captar um apito distante. Depois, o som de algo pesado rolando sobre o ferro. Nas filmagens, um deles comenta: "Parece um trem vindo na nossa direção." A câmera balança. O som aumenta. E de repente tudo fica escuro. No dia seguinte, apenas um dos rapazes foi encontrado. Desorientado, sujo de barro, sem lembrar de nada. A câmera foi recuperada semanas depois, boiando em um rio próximo. O último frame mostra uma luz intensa e uma sombra metálica se aproximando. O vídeo foi recolhido pelas autoridades e nunca foi divulgado oficialmente. Mesmo hoje, mais de um século depois do acidente, moradores afirmam que o trem fantasma de Itatinga ainda percorre a floresta, que o tempo não o detém, que o apito ainda ecoa, chamando aqueles que ousam ouvir. Alguns dizem que, se você caminhar sozinho pelos trilhos abandonados e colocar o ouvido no ferro, vai ouvir o som distante de uma locomotiva se aproximando. Mas se o apito soar 3 vezes, é melhor correr, porque dizem que, nesse momento, o trem sai do tempo e leva consigo quem estiver no caminho. Até hoje, ninguém conseguiu explicar de onde vêm os sons da ferrovia abandonada. Seriam apenas ecos metálicos da mata? Ou um chamado dos que nunca conseguiram chegar ao destino final? E você, teria coragem de esperar o apito do trem fantasma de Itatinga? Se gostou desse mistério, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo episódio, vamos explorar o lugar onde o tempo parece parar, e ninguém volta ao mesmo.